Ei, você aí, você já teve a sensação que você está desperdiçando a sua vida? Que você vive apenas um dia após o outro e já não sente prazer em mais nada? Hobbies como ler, desenhar, praticar esportes, nada mais disso te dá prazer como antes e sua existência hoje se resume a dormir, trabalhar, consumir porcaria e quando você percebe, você se tornou um figurante dentro da sua própria vida. Mas por que isso aconteceu? Quando criança você era tão feliz, mas hoje a sua felicidade se resume ao que você consegue comprar com seu dinheiro no final do mês. Bem, você não é a única pessoa no mundo que tá nessa situação e a verdade é que você não pode mudar toda a realidade que te cerca. Mesmo que de repente você virasse o presidente do mundo, ainda teriam muitas coisas que estariam fora do seu controle. Porém, algo que você pode controlar é a forma como você enxerga essa realidade e como você lida com cada situação do seu dia a dia. Afinal, na maioria das vezes não são as coisas que perturbam as pessoas, e sim como elas reagem a essa coisa. E esse é um assunto já um tanto batido. Na antiguidade, há séculos atrás, os estoicos já diziam que para viver bem e ser feliz, você não precisava ter o controle de muitos bens materiais, mas sim ter o controle sobre si mesmo. Dessa forma você encontraria felicidade e saberia como viver melhor. E hoje em dia essa ideia é reproduzida por alguns coaches que usam o estoicismo para dar alguma credibilidade no que eles falam. Mas eu acho que só ficar repetindo as mesmas frases motivacionais não adianta de nada, é preciso mostrar isso na prática. E então hoje eu quero falar sobre o que eu acho que seja viver bem a vida. E eu vou falar disso a partir de duas obras que eu gosto muito, um quadrinho chamado O Fim da Anedonia e um filme bastante conhecido que se chama O Fabuloso Destino de Amélie Poulain. Sim, esse é o filme da Fit Girl Repex. Essas duas obras são de mídias distintas, elas também têm enredos completamente diferentes, mas ambas as histórias se propõem a responder a seguinte pergunta: afinal, como viver bem a vida? A começar pelo Fim da Anedonia. Esse é um quadrinho que faz parte de uma antologia de histórias chamada de Canções do Cisne, que é uma coletânea de histórias onde cada uma fala sobre o fim de alguma coisa, como o fim do mundo, o fim de um casamento, o fim de uma sentença. Ao todo são 6 histórias que foram publicadas entre 2023 e 2024 e que também foram lançadas aqui no Brasil pela QS Comics. O Fim da Anedonia vai começar num consultório de um psicólogo, e o paciente é Albert, um homem que diz estar com um enorme vazio existencial e também estar sofrendo de anedonia. Anedonia, para quem não sabe, é a incapacidade de sentir prazer nas coisas que antes eram agradáveis. Atividades que eram divertidas, que você gostava, simplesmente deixam de ser prazerosas. Isso é algo que pode ocorrer em pessoas com transtorno de ansiedade, mas principalmente em pessoas com algum quadro de depressão. É uma coisa horrível, é como se você fosse uma casca vazia que não consegue se preencher com absolutamente nada. Logo, Albert foi no psicólogo porque ele não sente prazer em mais nada, e para descobrir a causa disso, ele vai passar por um tipo de hipnose para assim entrar no seu subconsciente e entender o que está causando essa anedonia. Aqui a gente vê que o Albert, quando criança, gostava de parques de diversões, doces, festas de aniversário, de ler histórias em quadrinhos, mas agora ele já não se diverte com mais nada. Ele até tem alguns amigos e costuma sair para beber com eles, mas a real é que os momentos em que Albert se sente mais sozinho é justamente quando está na presença desses amigos. A bebedeira acaba servindo mais como uma distração da realidade do que qualquer outra coisa. E quando a gente entra na mente de Albert, vemos que lá é uma completa bagunça. Todo o subconsciente dele parece um grande depósito de coisas velhas, empoeiradas e sem cor. O próprio Albert não tem uma forma definida, é como se ele fosse um monte de colagens de pedaços diferentes, mas que no fim não formam nada de único. O vazio existencial de Albert é algo tão profundo que é como se ele não se enxergasse mais como uma pessoa. Ele foi apenas moldado pelas circunstâncias do mundo e agora ele se vê apenas como uma colcha de retalhos que acabam formando um indivíduo que não tem nenhuma individualidade. Bem, durante esse passeio no seu subconsciente, Albert vai entrar numa representação do que foi a sua antiga casa e lá ele encontra um pequeno cofre que pertencia a ele. E quando Albert abre o cofre, ele encontra ali uma criança fantasiada de super-herói. E aquele garoto nada mais é do que o seu eu mais jovem, uma criança que ainda era feliz e que ao seu modo ainda sabia aproveitar a vida. Então o Albert adulto, que é infeliz e não sente prazer em mais nada, decide perguntar pro seu eu criança do que a gente gostava, o que nos deixava feliz. E o menino simplesmente responde
tudo. Montanhas russas que davam nó da barriga, comer doces, ler quadrinhos, até mesmo o ruído dos para-brisas dos carros entretinham um pequeno Albert e conseguiam deixar ele de certa forma feliz. A felicidade de Albert não dependia de algo externo, ele não se divertia assistindo Brain Hot o dia todo ou então satisfazendo algum impulso consumista. A felicidade de Albert dependia unicamente dele mesmo e em como ele enxergava e interagia com aquela realidade ao seu redor. E para exemplificar melhor como funcionava esse comportamento do Albert, eu vou sair um pouco aqui do quadrinho e para o que eu acho que seja o melhor exemplo possível do que é viver bem a vida. E no caso é o filme O Fabuloso Destino de Amélie Poulain. O Fabuloso Destino de Amélie Poulain é um filme que de primeira parece ter uma história que não há nada de especial, e realmente a história em si não tem nada de especial. A narrativa se resume a mostrar o dia a dia de Amélie, uma mulher que vive em um apartamento em Paris e trabalha como garçonete numa cafeteria, o que não é nada de muito espetacular. Porém, o que interessa mesmo é a forma como Amélie lida com essas coisas banais da vida. Ela sempre busca transformar qualquer banalidade do seu dia a dia em algo experimental e satisfatório para ela. E esse é um hábito que a Amélie carrega desde a sua infância. Quando criança, seu pai pensava que a menina tinha uma doença do coração, logo ele decidiu não enviar a Amélie para a escola, e a menina acabou sendo educada em casa pela mãe. Por conta disso, a Amélie era uma criança muito sozinha, ela não tinha amigos, seus pais não davam a devida atenção, e para piorar, sua mãe virou camisa de saudade depois de ser atingida por uma mulher que queria se churrascar. Meio que acabou indo uns 2 por R$1. Logo, em meio a toda aquela solidão e numa época que também não havia internet que temos hoje, Amélie teve que arrumar outro jeito de se divertir. Ela então passou a enxergar a realidade de outra forma e começou a valorizar mais os pequenos prazeres, coisas banais como enfiar a mão em um saco de grãos ou então quebrar a camada fina de creme de uma sobremesa. Amélie encara o cotidiano repetitivo como se estivesse sempre descobrindo algo novo. Daí entra um conceito zen budista chamado Shoshin, que significa mente de principiante, um conceito que se refere a sempre manter a mente aberta, sem preconceitos e encarar tudo como se fosse um iniciante cheio de curiosidades. É dessa forma que a Amélie consegue transformar qualquer momento simples do dia a dia em algo experimental, único e especial para quem está envolvido. Por exemplo, a Amélie, quando vê um homem cego tentando atravessar a rua, ela não apenas o ajuda, como também transforma aquele momento em algo especial para os dois. A Amélie descreve para o homem todo aquele ambiente, as pessoas ao seu redor, as cores, os sons, os cheiros, tudo isso para tornar aquele momento prazeroso para aquele senhor que não enxerga. Ou também tem a vez em que ela encontra um álbum de fotos e ao invés de simplesmente devolver ao dono, Amélie decide fazer um tipo de jogo que possa entreter tanto ela quanto o dono daquele álbum. E no fim a gente vê que valorizar essa pequena atitude deu bons resultados para ambos os lados. E são vários os exemplos ao decorrer do filme de Amélie apreciando as pequenas coisas que muitos de nós só valorizam quando perdem. E é isso que falta para Albert, essa mente de principiante. Seu psicólogo comenta que ele precisa aprender a enxergar as coisas como um iniciante, para assim entender que cada momento é único no tempo, e por mais banal e pequena que tal coisa seja, ela ainda pode ser devidamente apreciada. Mas espera aí, ô Covil de North. Realmente é muito bonito falar que devemos apreciar os pequenos momentos, eles são únicos e tal, mas isso só funciona em quadrinhos ou em filmes que se passam em países de primeiro mundo, onde tudo é sempre muito mais bonito e palatável. É impossível aplicar isso na vida real, ainda mais no Brasil, onde eu trabalho 6 por 1, pego 2 ônibus lotados, ganho um salário mínimo e tenho que ficar o dia todo aturando poluição sonora que meu vizinho põe pra tocar até de madrugada. E realmente, você tá certo. É bastante injusto eu vir aqui pegar os Estados Unidos ou Paris dos anos 90 e querer comparar com Chique Chique Bahia. O Brasil tem inúmeros problemas estruturais, políticos, sociais e etc. Isso realmente interfere na nossa qualidade de vida. O Brasil, infelizmente, não tem o IDH da Suíça ou da Noruega. Nosso país é um pouco mais complicado. Fica difícil valorizar os pequenos prazeres quando você vive num lugar desses, né? Mas assim, embora seja mais difícil, eu ainda acho que, pelo menos para a maioria das pessoas, ainda é possível viver bem a vida mesmo em meio a todo esse caos. Não tô dizendo que você tem que ficar o dia inteiro rindo, procurando o lado positivo das coisas,
coisas e etc, nada disso. Mas eu acho que você ainda pode valorizar mais alguns momentos do seu dia e conseguir viver melhor a partir disso. A sociedade industrial evoluiu a tal ponto de deixar as nossas vidas monótonas e repetitivas, mas ainda temos muitos momentos de valor, e assim como Albert, muitas vezes nós deixamos de enxergar esses momentos quando somos esmagados pelo vazio da nossa existência. Então, mesmo que você tenha uma rotina exaustiva, acho que ainda é possível desfrutar de coisas como os momentos que passamos com quem a gente ama, nossos pais, irmãos, nossos amigos, sentir a textura da grama nos nossos pés, ou então o calor do sol na nossa pele, fazer carinho em algum animal de estimação que você tenha, um gato, um cachorro ou qualquer outra coisa. Essas são coisas banais que fazemos no cotidiano e que um dia vão apenas desaparecer, mas mesmo sabendo disso, muitos de nós não dão o devido valor. Todos nós temos noção que as coisas chegam ao fim, mas mesmo assim uma boa parte de nós ainda trata essas coisas com uma certa indiferença, como se fossem eternas. E eu acho que isso acontece porque às vezes nos falta um certo autocontrole sobre o nosso próprio corpo. A Amélie, como a gente viu, é o melhor exemplo possível do que é ter esse autocontrole. Ela entende perfeitamente a complexidade da vida. Dessa forma, a Amélie nunca é controlada por um fator externo, pois ela tem ciência de que o mundo à sua volta pode render experiências ilimitadas. Até um pequeno gesto como ajudar um homem a atravessar a rua pode render uma experiência única. O mundo para Amélie é um grande playground e ela é a principal jogadora que consegue desfrutar de cada elemento presente naquele universo. E isso que é ter autocontrole sobre o seu próprio corpo, e é justamente esse autocontrole que muitos de nós perdemos conforme envelhecemos. E essa perda de controle eu diria que é culpa do sistema em que a gente vive, mas também em parte é culpa de nós mesmos. Nossa sociedade a todo momento, desde a infância, prega que devemos ser empreendedores, extremamente produtivos, e isso ao longo prazo nos adoece e nos torna cada vez mais vazios. E dessa forma nós perdemos a capacidade de aproveitar o tédio e os bons momentos, e acabamos nos tornando infelizes, com a impressão de que quanto mais nós vivemos, menos vida as coisas têm. Pelo menos é isso que Byung-Chul Han descreve em A Sociedade do Cansaço. Esse fenômeno por si só já explica esse boom de livros de autoajuda que a gente teve nos últimos anos. Claro, trabalhar e estudar é algo importante, até porque muitas vezes é a única forma da gente mudar a nossa realidade. Eu acho que ninguém quer viver na favela para sempre, mas é esse excesso de produtividade que muitas vezes acaba sendo perigoso. A gente acaba entrando num ciclo de trabalhar, comer, dormir, e assim perdemos uma noção da complexidade da vida. Nós acabamos virando máquinas, trabalhamos, planejamos as coisas ao longo prazo, mas perdemos o presente. Trabalhamos tanto que não aproveitamos os pequenos momentos da vida. Por conta disso, sentimos como se ela estivesse passando cada vez mais rápido. E é por isso que, assim como o Albert, você tem a sensação de que quanto mais velho você fica, mais insignificantes e duvidosas são os momentos de alegria. Mas quando nos damos conta dessa conclusão, infelizmente já estamos no fim da vida. Então eu diria que, mesmo que a vida adulta seja um saco, mesmo que nossas vidas pareçam um absurdo sem sentido, nós não devemos permitir que sejamos engolidos por esse vazio, igual ocorreu com Albert. O sistema prega que o objetivo da vida é produzir e conquistar, o que é algo importante, mas a justificativa da vida está justamente no ato de viver. A vida vale a pena ser vivida principalmente pelos momentos que nós julgamos serem pequenos e que na verdade são os mais importantes da nossa existência. O tempo que passamos com quem a gente ama, ou então os momentos que nos conectamos com a natureza ao nosso redor. Ignorar esses momentos é negar a própria natureza, é pôr um limite naquilo que deveria ser ilimitado. Nossa sociedade nos convenceu de que a vida é chata, que a gente tem que trabalhar até morrer e que nossa felicidade depende apenas de conseguirmos saciar os nossos desejos, mas na verdade viver é algo muito mais complexo. É saber experienciar os momentos e conseguirmos nos desenvolver a partir disso. Porém, nós nos acomodamos e aceitamos nos tornar meras engrenagens de um sistema industrial. E se a gente for ver, isso nos afastou um pouco da nossa própria humanidade. Acho que é por isso que na ficção a gente vê tantas máquinas mimetizando comportamentos humanos. Quando nós vemos uma máquina tocando um instrumento, enxergando a beleza da vida, ou até mesmo chorando, isso nos faz refletir que uma máquina, um ser sem vida, tem mais humanidade que nós, seres humanos.
Uma dica que eu dou é tentar imaginar que a vida é um jogo de RPG. No jogo você toma o total controle do seu personagem, assim você ganha experiência, melhora seus atributos conforme você vai jogando e percebe que às vezes o simples ato de interagir com um NPC aleatório pode liberar uma quest nova que no fim vai tornar o seu personagem muito mais forte. Então eu diria que é essencial sempre mantermos o autocontrole sobre o que sentimos e sobre o que nós somos. E se possível devemos buscar novos desafios enquanto permanecemos nesse planeta. Pois assim como em um jogo, muitas vezes o ser humano só aprende algo de verdade depois que experimenta. Então vamos manter o autocontrole. Creio que somente assim conseguimos desfrutar dos prazeres que a vida tem a oferecer. E caso você perca esse autocontrole, a tendência é que você se torne mais um que é arrastado pelo mundo corporativo. E numa sociedade que instrumentaliza cada vez mais os nossos corpos e nossas mentes, eu acho que o maior ato de liberdade que alguém possa realizar é ser feliz e viver uma boa vida. E bem, só para concluir o fim da anedonia, Albert passa algumas horas no seu subconsciente conversando com o seu eu mais jovem e finalmente entende por que ele foi tão infeliz por tanto tempo. Ele então acorda da hipnose e simplesmente vai até uma loja, compra alguns doces e se senta no banco de um parque. Agora percebendo que a vida pode ser breve, você cresce, as coisas mudam e o tempo está passando. E durante esse tempo você pode seguir sendo arrastado pelos eventos do mundo e consequentemente ser infeliz, ou então ter controle sobre si mesmo e conseguir aproveitar a vida. Mas no fim, cabe a você e apenas a você decidir o que fazer com o tempo limitado em que permanece nesse planeta. O Fim da Anedonia é um quadrinho que faz parte da antologia Swan Songs, ou Canções do Cisne, que, como eu disse, são várias histórias curtas, com cerca de mais ou menos 20 ou 30 páginas cada uma. Eu acho todas elas, sem exceção, muito boas. Cada uma trabalha sobre o fim de algo, então a chance de você se identificar com pelo menos uma das histórias é muito grande. Eu particularmente me identifiquei mais com duas delas, que foi O Fim da Anedonia e outra que se chama O Fim do Mundo. São ambas as histórias que abordam o que devemos dar valor em nossas vidas, mesmo quando essa vida já não tem sentido nenhum. Mas também tem outras histórias, como o fim de um casamento, o fim de uma sentença, que foi uma das minhas favoritas, o fim do mundo e o fim do caminho, e todas elas foram lançadas aqui no Brasil pela editora Cass Comics, então é bem fácil de achar pra ler. Enfim, comentem o que acharam da história e quais outras obras vocês gostariam de ver aqui no canal. Agradeço bastante à editora Cass Comics por ter me enviado o quadrinho pra fazer o vídeo. Muito obrigado aos membros do canal desse mês que ajudam esse projeto a seguir adiante. Muito obrigado também a você que assistiu o vídeo até o final. Curta e comente se você gostou e até outro dia.